O espaço da memória é esse espaço vazio, por isso pensando num copo vazio, nesse vazio que você precisa criar para dar espaço para que outras coisas permaneçam. E o recorte que nós escolhemos para esse tema, memórias, é justamente a não memória, né? Trabalhando nesse contrafluxo da proposta. Então, acredito que conjugue muito bem esse espaço que você tem que criar para estar vazio, para ser recheado de outras coisas. E a água tem sido o nosso elemento principal que desenha todo esse processo, né? Por isso, talvez, esta leitura de um copo se enchendo, né? E já que água, nas pesquisas em Jung, na psicologia como um todo, nos grandes mitos, sempre a água está relacionada às emoções. E essas emoções, elas são profundas, elas são uma espécie de lago, né, para onde vão as suas lembranças que você quer desfazer de alguma forma. Então, para a gente é uma imagem bastante interessante a água, por ser o elemento da emoção, e por isso que este copo sendo enchido e sendo transbordante, né, são os espaços que nós temos que dar às vezes para que coisas mais importantes que devam realmente ficar de alguma forma ocupem o seu espaço, e ela transborda sempre, ela escorre, mas a gente pensa, né, que ela evapora simplesmente, mas ela vai para este lago profundo onde estão armazenadas as nossas emoções. E por isso que nós escolhemos o elemento água para fazer parte deste nosso copo sendo enchido. Bom, para mim, tirar foto é uma coisa muito boa, porque às vezes eu me acalmo, porque eu sou muito estressada às vezes, muito estressada. Tipo, a fotografia, quando eu tô tirando foto, eu não quero que ninguém fale comigo. E aí, quando eu tô ali com a câmera, é só eu e a câmera, eu não vejo nenhum barulho. Isso é muito bom, porque é muito ruim quando você tá tirando foto de alguma coisa e outra pessoa vem e te atrapalha, porque a foto acaba saindo errada. E aí você não consegue tirar aquela foto que você queria. Às vezes é bom, porque às vezes foto assim, do nada, fica maravilhosa. Melhor do que você ter planejamento. Um dia eu saí com meu tio e ele pediu para eu fazer um ensaio de foto. Isso me ajudou muito, porque eu nunca tinha saído para fora para tirar umas fotos para eles. E, isso foi bom porque eles não só falaram, nossa, ficou bom, eles me criticaram também. E, às vezes, a crítica é boa, porque assim você consegue ficar bem melhor. E eles falaram que gostaram bastante. E por eles ter falado que eles gostaram bastante, me deu uma ótima felicidade. Quando eles falaram, nossa, você é boa, tá ficando bem, isso, aquilo. Isso me fez, não, agora é fotografia e é minha carreira. Uma ótima carreira para seguir fotografia. Assim, eu achei bem legal estar com os amigos, assim, fazendo essas fotos, porque a gente aprende um com o outro, né? E a fotografia nos ajudou a fazer um pouco isso, a eu estar com a câmera e estar ali fotografando coisas diferentes, coisas que, assim, puxou mais a antiguidade. Para mim, eu senti coisa maravilhosa estar fazendo fotografia na rua. Para mim foi bem legal, eu gostei muito. E meus sentimentos, por isso, assim, eu nunca vou esquecer, porque foi muito marcante esse dia. Meus amigos também me ajudaram muito. E um trabalhando junto com o outro, a câmera foi pegando momentos marcantes e é isso. Uma forma que a gente pode expressar os direitos, né, que a gente tem, que às vezes nem sempre é dado pra gente, é a fotografia, né? Porque quando a gente monta uma imagem, a gente pode pôr naquela imagem um protesto sobre isso, né? Porque nem todos têm o direito que deveria ter. E quando a gente faz a fotografia e quando a gente mostra aquela imagem, é uma forma das pessoas ver, e às vezes isso mexe com a pessoa, né? Isso mexe com a mente dela. Então a gente já expressa mais o que a gente quer, o que a gente tem direito. Direitos humanos, para mim, eu acho que é como a gente trata as pessoas, né? Um pouco do que a gente trata as pessoas. Porque todo mundo quer ser tratado de uma forma boa, né? E quando a gente trata as pessoas de uma forma que a gente quer ser tratado, elas vão fazer a mesma coisa com a gente. Então dá um pouco de liberdade para todo mundo. Liberdade de ser alegre, de uma coisa boa, né? Que cada um tem alguma coisa
uma coisa para demonstrar, uma coisa que deixa feliz. E quando a gente mostra isso para as pessoas, quando a gente trata as pessoas assim, dessa forma que a gente quer ser tratado, a gente consegue um pouco de liberdade para cada um. Bom, eu acho que quando a gente pensa na contribuição do preparo corporal para o espetáculo, a gente se ocupou bastante em como o corpo estaria em cena, mais do que o que ele estaria fazendo, né? E para isso a gente usou do que a gente chama de ferramenta, né? Então a gente elencou ao longo desses meses de trabalho algumas ferramentas corporais que dessem material, que injetassem sentido, injetassem experiência nos corpos dos aprendizes para que eles usassem em cena. Então, uma das conversas que a gente teve durante o processo é que de que forma a gente não pode de que forma a gente pode se distanciar do vazio de estar na cena. Então, de que maneira a gente preenche o estar na cena, preenche o corpo na cena. Então, que ferramenta a gente usa? Essas ferramentas elas vieram bastante a partir do estudo de improvisação solo. Então, basicamente, a gente trabalhou improvisação, né? A gente teve contato com algumas variações de dança como propostas de movimento, como propostas de descoberta do corpo, mas basicamente a estruturação do corpo no espetáculo veio a partir das improvisações e dessas ferramentas. E eu acho que tem um sentido muito forte na escolha e no uso dessas ferramentas, quando a gente pensa que a memória ela não é algo muito definido, né? Ela é algo, por muitas vezes, inventado até. Então, ela chega de uma forma muito subjetiva. Então, eu acho que a ferramenta também bate no corpo de uma forma muito subjetiva, né? Então, embora em determinados momentos da peça a gente escolha uma ferramenta comum para os aprendizes, a forma que essa ferramenta vai aparecer no espetáculo, a forma que ela vai ser percebida no público, ela vai dialogar muito com cada aprendiz, com como cada pessoa articulou, como cada pessoa percebeu aquela ferramenta. E eu acho que é um pouco isso, assim, todas as ideias e experimentos de corpo passearam por esse lugar da descoberta do estado do corpo, da relação desse estado com o espaço e da relação desse estado no espaço percebido pelo público. Então, esses três olhares do corpo foram bem presentes durante a pesquisa. E eu acho que todas as vezes que a gente esbarrava em uma composição de corpo muito quadrada, no sentido de ela ser muito delimitada, a gente fugiu. Fugiu justamente por não engessar a forma do corpo, porque a memória não é dessa forma. Então, de que maneira a gente pode lidar com essas escolhas corporais na cena para que elas estejam claras, mais fluidas ou nubladas? Eu acho que é um pouco isso, assim. O significado da pesquisa ela vem da memória e depois da memória do esquecimento, que é essa memória que ficam guardadas nas gavetas e podem ser lembradas ou não, são escolhas. E o processo do projeto espetáculo vai sendo construído muito coletivamente. Então, a gente não tem um caminho certo, a gente cria uma estética e vai trabalhando naquilo e referências vão surgindo e a gente vai agregando e o resultado é aquilo que a gente vê no final. Bom, a pesquisa visual, ela começou a partir dos filmes pretos e brancos, antigos e fotografias.
Dentro dessa estética, a gente foi para o expressionismo alemão, surrealismo, trazendo uma estética do inconsciente. O processo foi também mostrando caminhos, então a gente está construindo uma cidade erma, que ao decorrer do espetáculo vai criando uma vida, uma sequência, e é isso. No momento que eu estava escolhendo o figurino, no caso a Mariana me ajudou, então foi uma coisa muito sensacional, porque no momento que você está saindo na rua, você já, às vezes, qualquer coisinha, um jeito de andar, você acaba já modificando o personagem que estava na sua cabeça. É uma coisa muito pessoal. Agora, acho que ao grupo foi muito legal, porque duas pessoas, tipo, estava aí no caso, tá nós três. Dali dá para criar uma família, turma de amigos, então é muito pessoal de cada um. Eu achei muito legal, porque é uma memórias, quando você pensa numa coisa mais antiga. Eu mesmo, quando alguma pessoa fala memória, eu vou pensar numa coisa mais antiga, não uma memória recente. E é isso, o tema foi mais entrando na memória do esquecimento. Isso trouxe muita galera, a galera foi trazendo muitos materiais, isso foi trabalhando. Então, até nisso, que nós vamos criar a cidade esquecida, com materiais muito grandes, pequenos, coisas esquecidas. É isso. A experiência para mim foi uma das melhores, porque eu nunca tinha saído na rua com um personagem de figurino e maquiagem. Isso para mim foi algo totalmente diferente, tipo, muito sensacional isso para mim. Entendi. É algo que não tem resposta, que eu acho que é algo que vai muito além, que, como eu já disse, eu nunca tinha saído na rua com o meu personagem, e quando eu estava me trocando, eu estava pensando, gente, eu vou passar muita vergonha. E quando eu saí na rua, eu me senti como se eu fosse a pessoa mais famosa do mundo. Bom, eu achei o tema muito legal, um tema muito delicado de ser trabalhado, porque são memórias dos aprendizes e é um tema que vai emocionar muita gente, trazer alegria, e é isso. Na parte de música, o projeto espetáculo de 2016, aqui da Fábrica de Cultura do Itaim, a gente tem a participação de 5 ateliês de teclado, violão, metais, percussão e flauta. Os aprendizes desenvolvem um trabalho dentro do ateliê e esse trabalho depois é direcionado para dentro do projeto espetáculo, através da composição coletiva. O que acontece? A cena, o roteiro chega para a gente e a gente desenvolve um trabalho em cima desenvolve uma música, ou um efeito, ou uma atmosfera em cima daquela cena, né? A linha de pesquisa foi feita através de uma história real, né? Da Vila Socó, que foi uma vila que teve uma tragédia que aconteceu no passado. Essa vila fica aqui na cidade de Cubatão, hoje em dia tem outro nome também. E através dessa memória que é esquecida, né, dessa tragédia que foi esquecida e outras memórias que a gente tem também e a gente acaba esquecendo, a gente acabou tendo essa oportunidade de apresentar esse trabalho. É importante lembrar que os aprendizes têm um repertório muito interessante de memória, mesmo que a memória deles seja mais recente do que a nossa, né? No meu caso, eu vivo aqui já na região há mais de 30 anos, nascido e criado aqui. Eu lembro de coisas que eles não lembram, porque não faz parte da história deles, mas os pais deles contam a eles e eles trazem essa memória e eles produzem essa memória através até mesmo do som deles, né? E isso é muito legal a gente ver, é super gratificante trabalhar com os aprendizes com todo esse repertório que parece pouca coisa, insignificante, mas a gente nunca sabe qual o efeito que isso acaba tendo na vida deles, né? Mas às vezes a gente fala uma coisa e acha que é só por falar, mas aquilo acaba tendo um efeito muito interessante, muito importante.
gente, eu estou tímida. Tudo bem? Olha, hoje vai chover. Tá vendo esse ponto A? Então, aqui vai chover muito. E no Amazonas. Gente, tá gravando. Tá gravando já? Às vezes é memórias dos aprendizes que ele traz. Não, gente, não dá. Ai, meu Deus! Que isso, menino? Gabriel, para de levantar a sobrancelha! Eu já falei! E o make-off tá pegando tudo, né? Faz a pergunta primeiro, aí depois eu respondo. Calma aí, deixa eu pensar. Que assim, puxou mais a antiguidade. E. Peraí. Que mais? É isso aí. Boa noite. Bom, vocês vão ter que editar porque eu fui lá, e vocês acham alguma coerência no... Quer gravar mais alguma coisa?